aula de hoje, a terceira das 4 totais, talvez cheguemos no ponto determinante. A encíclica que hoje vai ser comentada, a Mãe Dei Matris, a Grande Mãe de Deus, é datada de 8 de setembro de 1892, a festa da Natividade de Nossa Rainha Santíssima, o 15º ano do pontificado de Leão XIII, quer dizer que já tinham passado 14 anos. De um pontificado que ainda teria pela frente mais 11 anos, foi um pontificado extremamente longo, mas que nesse determinado momento já tinha passado de sua metade, e sem dúvida alguma o Romano Pontífice já estava extremamente provado. Do combate contra a Revolução, no momento em que ela se adiantara, já havia se adiantado significativamente, e nós sabemos que a segunda metade do século XIX não foi fácil. Nós tivemos um combate se acentuando, e que quando se chega a São Pio X, ele consegue frear o processo significativamente falando. Mas Leão XIII pega já o rescaldo do avanço da Revolução. Então fica claro a atitude de um Papa diante do avanço da Revolução. Eu quero chegar nisso. Qual é a postura, qual é a atitude do Romano Pontífice diante do avanço da malícia do maligno? Através daqueles que ele já havia infiltrado suficientemente falando, eles vão ter um revés com São Pio X, mas já haviam conquistado um certo terreno. Pio IX foi muito combativo, mas eu quero colocar esse pressuposto porque vocês verão como na abertura da sua encíclica, Leão XIII foi determinado a mostrar o quanto o papel único e que não é possível, é inegociável de Nossa Rainha Santíssima na proteção da cristandade, na sua conservação e transmissão. Ele estava determinado a transmitir. O que aconteceu então foi que deixou-nos mais um tesouro que vai fazer cumprir aquilo que nosso Deus solicita, que ele impera, que ele coloca imperativamente através da carta de São Pedro: consolidai a vossa vocação. Se o Papa não consolida a nossa identidade católica, o seu ministério petrino está esvaziado, não está cumprido. Se ele não confirma através de todos os meios perpétuos e eficazes que Nosso Senhor estabeleceu para cuidar da sua igreja, dentre os quais um desses instrumentos, desses meios é ele próprio, o próprio Romano Pontífice, se assim ele não o faz, não fica difícil, fica impossível. Impossível não enquanto Deus não proverá a continuidade, porque não prevalebunt, não prevalecerão, mas fica impossível que o papel do ministério petrino seja luminoso, seja claro, seja evidente. Então, ele diz assim, todas as vezes, ele abre a encíclica desta forma, é admirável, todas as vezes que nos é dado o ensejo de aumentar no povo cristão o culto e o amor à gloriosa Mãe de Deus, a nossa alegria e a nossa satisfação chegam ao auge. Isto porque a coisa não só é de per si importantíssima e fecunda de bons frutos, mas também se harmoniza do melhor modo com os sentimentos mais íntimos do nosso coração. Quer dizer, me detendo um pouco sobre esse primeiro parágrafo, que é um tesouro. É o Papa reconhecendo que, dada a oportunidade
de fazer florescer e fazer confirmar e fazer inflamar no povo católico o culto mariano, a isso foi tão grato como foi grato a todos os seus predecessores, como foi grato aos seus sucessores até Pio XII, com verdadeira propriedade, não com as artimanhas de quem dá com uma mão e tira com a outra. Que é um pouco o processo da rapinagem. Isto porque ele define a coisa, não só é de per si importantíssima, está dizendo, favorecer o culto mariano não é só importantíssimo. E a tradução aqui superlativa é para não deixar dúvidas que não é um algo a mais, não é uma, entendam, não é uma dolia possível, como uma dolia possível ser devoto pessoal de Santa Teresinha e não ser. Ótimo que o seja. Como é uma dolia possível ser devoto de São João Bosco, particularmente falando, e não ser. É preciso se conservar a devoção na herança, no depósito fidei da comunhão dos santos, do dogma de fé. Mas entenda o que eu vou dizer, eu não estou obrigado a ter uma devoção pessoal e particular por Santa Teresinha. Eu tenho, mas não estou obrigado. O que significa dizer que se eu não a tomo por veneração pessoal, pode acontecer de eu perder as riquezas que dessa devoção, dessa dolia me adviriam, mas não me priva do caminho para o céu. Porquanto eu não rasgue a profissão de fé no dogma da comunhão dos santos. Quer dizer, enquanto ela é patrimônio da herança de Deus para nós, luminoso, como terminará o Apocalipse, que eles brilharão no firmamento para sempre. Enquanto eu conservo isso, muito bem, ela está dentro desse patrimônio, já me basta para continuar católico. Agora, quanto à Virgem Santíssima, não é assim. É que ou se a tem na mais alta conta como nosso único vínculo entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um mediador perpétuo entre nós e o Eterno Pai. Eu disse isso na primeira aula, inclusive o próprio Santo Dom Bosco fez um corte deste momento. Só que a medianeira entre nós e ele é insubstituivelmente ela, então não é uma aqui garantida, conservada pela hiperdulia, pela veneração única que se deve a ela, porque quando se coloca hiper, aqui uma grande veneração, não é só uma grande veneração enquanto acréscimo se pudéssemos dizer, de quantidade venerativa. É muito mais do que isso. É vinculante. A hiperveneração, ela é vinculante. Ou seja, ou nós vamos crescer na identificação com nossa Rainha Santíssima, e por ela nós vamos crescer na identificação com nosso Divino Salvador, ou nós estamos fora. Estamos fora. Inclusive, para além dos 4 dogmas proclamados, os 3 outros que são sentença certa, dentre os quais a corredentora. Quer dizer, os papas sempre tiveram essa preocupação de favorecer, de incentivar, de inflamar no coração dos fiéis, no seio de toda a obra apostólica, essa maternidade sua, a sua mediação, a sua advocância única, o seu papel único na obra de Deus. Inclusive, quiçá se no futuro Deus nos agraciar, se Deus quiser, com a oportunidade de um curso dogmático sobre Nossa Rainha Santíssima, é aquilo que
o Lagrange fala um pouco na Mãe do Salvador aí, para você entender com a profundidade única do Padre Lagrange. Quando nós falamos de Nossa Senhora, quando dizemos que nela, como criatura, em relação ao Criador é finito, mas não sejam tão ligeiros e tão superficiais em pensar que esse finito está dentro de uma fronteira muito limitada e que, ponto, não se consegue ir além daquilo. O próprio Santo Tomás de Aquino, ele dirá isso, que nela, entenda, foi posta a graça suficiente, e muitos que ouvirem isso vão rugir. Graça plena, suficiente para ser a cooperadora única para a salvação do mundo, numa cooperação que nenhum santo recebeu. Nenhum. Um pouco alguém poderia acusar de linguagem barroca, e não é. Porque aí vem a malícia dos inimigos da igreja, e vem a malícia dos inimigos da fé, de acusar de excessiva linguagem barroca, ou seja, florilegiada demais, extremamente carregada de cores e carregada de contornos, falar da sua mediação. Não é. Quando Lagrange consegue aurir do tomismo, da doutrina irrefutável, daquele doutor que contemplou o mistério dela como o mais alto teólogo, quando ele coloca que o finito dela tende ao infinito, distinto de todos os santos. Ou seja, quando nós falamos que tem um limite, cuidado para não afirmar isso levianamente. Não se pode mensurar, não há um limite mensurável na mediação dela. Porque é única. E aqui, falava do barroco por causa de São Luís Maria de Montfort. Eles querem acusar São Luís Maria de Montfort de uma linguagem excessivamente barroca, e não é, porque ele diz isso. Quando ele fala que Deus uniu as águas e chamou os oceanos, uniu as graças e chamou as Maria, ele vai mais longe quando ele diz que todo poder, toda potestade intercessora, meritória, agraciada dos anjos e dos santos juntos não dão a dela. O que isso significa? Padre, isso é idolatria? Não, isso é revelação. Revelação posta pela tradição, recebida pela tradição e transmitida, e está como sentença certa nas próprias... É preciso ler a Escritura com a tradição, e não sem ela, senão se torna um herético protestante. Rompido, necrosado, cismado em si mesmo. Necrosado. Sobrenaturalmente não há vida nenhuma ali. Não há vida nenhuma sobrenatural no mundo protestante. É que é preciso afirmar isso. De tal maneira que, sim, a tradição é receptora e transmissora dessa verdade, que em Nossa Rainha Santíssima, na Mãe de Deus, foi posto um depósito tal de graça que não se consegue mensurar. Daí já se subentende que, logo se subentende que tende ao infinito naquilo que miraculosa e unicamente seria possível por nela, mas que não se pode mensurar. Então, que tende a ser unicamente maior do que foi depositado em todos os anjos e todos os santos. Não se pode mensurar o número dos anjos. A quantidade dos santos também é uma coisa imensa. O que quer dizer é que precisamos nos debruçar sobre isso de uma forma decidida, reverente, grave. Ela não é uma agraciada como todos os outros agraciados. Ela é a agraciada.
Ela não recebeu um conjunto de graças específicos para cumprir uma missão. Ela foi o receptáculo da graça propriamente dita. Aqui vai para o curso dogmático sobre ela, a graça criada. Ela é propriamente a graça criada. E ele, o eterno Salvador, é a graça incriada. E ela é a graça criada, mas ela é a graça. Deixemos o mais para o curso sobre o dogma mariano, porque isso aqui é imenso. Nós ficamos... a nova religião cegou. Ela entorpeceu a mente dos fiéis. Ela endureceu seus corações. E ela cegou sua visão espiritual, a visão espiritual dos fiéis aborrecida por um pietismo sentimental e barato. Sem dogma. Sem operação sobrenatural. Sem configuração ao mistério da mãe do Filho de Deus, da filha predileta do Pai, da mãe imaculada do Filho, da esposa virginal do Espírito Santo. Mas isso sempre foi tão claro para o mundo católico, nunca pairou dúvida alguma, que mesmo o último dogma proclamado foi o de 15 de agosto de 1950, quando o Papa Pio XII aplicou as 4 notas in ex cathedra, proclamou infalivelmente o dogma da Assunção. Mas fora os 4 dogmas proclamados, as outras 3 verdades de fé nunca foram minimamente suspeitadas pelo mundo católico, foram contestadas pelos hereges, pelos ímpios, pelos inimigos de Deus e de sua igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nestório foi um ímpio daqueles. E vão conhecer a história dos hereges, e veremos o quanto elas estão inundadas, não só de arrogância, de orgulho, de prepotência, mas elas estão inundadas de outros tantos vícios mais. De tal maneira que, para a fé católica, a posição de Nossa Senhora sempre esteve em posição de privilégio único. E não se negocia isso por nada, porque realmente a nova religião cegou os que ficaram trancafiados nas suas fronteiras. Os que ficaram trancafiados nas suas fronteiras. Continua Leão XIII. Sugada, na verdade, com o leite materno, depois, a nossa piedade para com Maria veio sempre crescendo e consolidando-se em nós com o passar dos anos. Isto porque a nossa inteligência, entendem que ele aplica aqui o substantivo inteligência, sempre mais claramente compreendia o quanto era digna de amor e de louvor aquela a quem o próprio Deus amou em primeiro. E com tal afeto que a elevou acima de todas as criaturas, a enriqueceu dos dons mais magníficos e a escolheu, enfim, para sua mãe. Por outra parte, as numerosas e fúlgidas provas da sua bondade e benevolência para conosco, provas que nós não podemos recordar sem a mais profunda gratidão e sem derramar lágrimas de emoção, aqui ele está falando do testamento dele próprio. Aumentaram sempre mais em nós esta piedade e mais ardentemente a inflamaram. Porquanto, no meio das muitas variadas e terríveis vicissitudes que temos atravessado, sempre temos recorrido a ela e para ela temos sempre envolvido o nosso olhar. Isso é um Papa que conserva o Depositum Fidei e o transmite. E depois de depositar no seu seio todas as nossas esperanças e todos os nossos temores, alegrias e tristezas, foi nossa constante solicitude suplicá-la,
para que se dignasse de, em todas as ocasiões, assistir-nos como uma mãe terníssima e alcançar-nos em troca o singular favor de podermos testemunhar-lhe o nosso afeto devoto e filial. Leão XIII via como a possibilidade de levar o culto a ela até as últimas consequências como um favor dado por ela. Nós deveríamos ser muito gratos, e aqui eu coloco sobre a hierarquia, e assim o é na fé católica de sempre. Podemos ser instrumentos nas suas mãos de propagação do seu reinado e da devoção a ela. O reinado do seu filho ou o seu reinado? Nunca se esqueçam, os fiéis, que naquele dia no Gólgota, o que os modernistas tentam fazer-nos pensar? Bom, a igreja já teve, em outras ocasiões, o abandono integral da hierarquia, a fé católica não tendo ficado ninguém, e nós fiquemos muito tranquilos. Agora porque precisam, vão manipular e vão se utilizar da autoridade dela em favor próprio para iludir, de alguma forma, e vilipendiar as almas. Não, porque assim o foi no momento da paixão. A hierarquia inteira sucumbe e resta Nossa Senhora. Agora eles vão utilizar-se dela manipuladamente, não que ela não seja e o é, mas agora eles vão fazer uso da autoridade dela de forma manipuladora, em favor da própria falácia, do próprio argumento mentiroso. E Nossa Senhora garantiu e guardou a fé da igreja até o domingo a madrugada, a manhã da ressurreição. Eles estão ensinando o quê? Que a grama, muito bem, é verde? Toleramos isso. Toleramos. Que, como ninguém, ela creu, perfeitíssimo, isso aqui é perfeito, que ela é crente por antonomasia, ponto. Ora, nunca nos esqueçamos que ali, vão entender por que eu estou dizendo isso, ali estava o colégio apostólico. Estava o colégio apostólico, o colégio dos santos apóstolos estava ali no Gólgota, aos pés da cruz. Como, padre? Através do único apóstolo que lá esteve. Concordamos que ela foi sua fortaleza, que ela determinou a sua presença no Gólgota, quase que, desculpem-me falar de forma coloquial, que ela o arrastou até lá. Mas será sempre assim, a cuidar da cristandade. Leão XIII está quase que dizendo aqui que se deixa arrastar por ela o tempo inteiro. E isso é mais do que virtuoso, isso aqui é excelente. Mas lá estava o colégio apostólico representado pelo apóstolo que lá estava, e ele professou a fé. O próprio São João, mais tarde, por inspiração divina, por operação do Espírito Santo, vai dizer: e aquele que viu, acreditou e dá testemunho. Padre, mas ele fala isso sobre o episódio do túmulo vazio e da ressurreição, mas isso se alarga para todo o mistério do Filho de Deus. Então, São João está lá, aos pés da cruz. E Nosso Senhor diz a ele assim: filho, compreendes que és a tradição aqui? Filho, compreendes que és a tradição que contém maiúscula. A tradição significa dizer que aqui está a herança constituída por mim, receptora, guardiã e transmissora. Aqui, na sua pessoa. E o que São João disse a ele? Sim, compreendo. Padre, não está na Bíblia. Se alguém disser que não está na Bíblia, eu expulso daqui. Armadilha da serpente, não. Está na revelação escrita, está na revelação oral.
Sim, compreendo, Senhor. Recebe, eis tua mãe. E então ele recebe, como condição única de manutenção da obra do Filho de Deus, o recebê-la como mãe. E aqui nós ouvimos o grande Leão XIII ressaltar que em todas as vezes que a igreja enfrentou as mais terríveis tempestades, os mais severos obstáculos, as grandes borrascas da sua história, tudo se deu em triunfo pela mediação de Nossa Rainha Santíssima. Justo é, pois, e oportuno, veneráveis irmãos, está falando com o episcopado, que dirijamos a todos os nossos filhos palavras de incitamento, as quais ajuntareis à vossa exortação, a fim de que eles queiram celebrar. Aí ele fala sobre outubro, porque a carta é de setembro, o mês consagrado a Augusta, Senhora e Rainha do Rosário, com redobrado fervor, igual às acrescidas necessidades dos tempos. Ele continua, já agora é de todos conhecidíssimo com quantos e quais meios de corrupção a malícia do mundo iniquamente se esforça por enfraquecer e por extirpar inteiramente dos corações a fé cristã e a observância da lei divina, que alimenta esta fé e a faz frutificar. E já por toda parte o campo do Senhor, como que talado por uma terrível peste, quase se asselvaja pela ignorância da religião, pelo erro e pelos vícios. E o que é ainda mais doloroso é que aqueles aqui, olha o que vai dizer Leão XIII, mas nós estamos falando aqui de 1892, de qual percentagem de falta de zelo, de falta de cuidado, de falta de entrega à sua obra, de qual percentagem será que ele estava falando? De 5% do clero, da hierarquia? Não acredito. Isso era no máximo. E ele diz, e o que é ainda mais doloroso é que aqueles que teriam o poder disso, aqui é para o episcopado mesmo, antes que disso teriam o sagrado dever, longe de porem um freio ou de infligirem justas penas a uma perversidade tão arrogante e culposa, muitas vezes, pelo contrário, parece que a tal audácia dê incentivo ou pela sua inércia ou com o seu apoio. Eu vou repetir isso aqui. Isso aqui é gravíssimo. É Leão XIII dizendo que aqueles que deveriam cuidar do rebanho e infundir-lhe a virtude própria para angariar-lhes méritos para o reino dos céus, dentre os quais uma das virtudes mais necessárias é a filiação à Virgem Santíssima, ou seja, o exercício, a tomada de posse deste meio único. Não só negligenciam, como larga o rebanho às trevas, à sorte, à sua própria sorte, a exposição aos lobos, e se não bastasse, às vezes cooperam por trazer os lobos para o próprio terreno do rebanho. Cooperam com trazer os lobos para o próprio terreno do rebanho. Quizá temos visto isso, não? Repito, o que é ainda mais doloroso é que aqueles que teriam o poder disso, antes que disso teriam um sagrado dever, longe de porem um freio ou de infligirem justas penas a uma perversidade tão arrogante e culposa, muitas vezes, pelo contrário, parece que a tal audácia dê incentivo, ou pela sua inércia ou com o seu apoio. Qualquer semelhança com os dias presentes, só que, mais do que a semelhança, em qual percentualidade? Leão XIII está se queixando aqui de quanto do episcopado? De uma minoria. Por isso, com bem razão, deve contristar-nos que as escolas públicas tenham sido deliberadamente, ele vai falar da imposição do ensino laicista, de matiz maçom, num primeiro momento que tolera
a existência de Deus, só não definem qual. Deveriam ser sinceros e dizer a existência do deísmo, não? Segundo a fabricação de Deus, conforme os anelos de cada um. E aí ele chega na necessidade de praticar o rosário. Ora, para aplacar a majestade de Deus ofendida. Quantas vezes nas últimas décadas nós ouvimos que o rosário seja para aplacar a majestade de Deus ofendida? Isso é o fim expiatório do sacrifício perpétuo. Dos 4 fins do sacrifício perpétuo, o fim imediato de aplacamento da majestade divina é o fim expiatório, é o fim expiatório ou propiciatório. Ou seja, restituir a Deus o que lhe foi usurpado. Ou seja, reparar a desobediência e o pecado. Submeter-nos de novo a Ele e a sua lei santíssima. Terá como meio eficaz, claro, depois do valor infinito da Santa Missa, não se está colocando paralelo nenhum entre as duas, mas aqui não há oposição, muito pelo contrário. O rosário tende ao altar e tanto quanto quem está unido ao altar se devora, arde de zelo pelo Santo Rosário. Ora, para aplacar a majestade de Deus ofendida e para proporcionar o necessário remédio àqueles que tanto sofrem, certamente não há melhor meio do que a oração devota e perseverante, conquanto que unida ao Espírito e à prática da vida cristã. Aqui ele fala da oração em todas as suas formas. Para alcançarmos, pois, estes 2 escopos, consideramos que o meio mais indicado é o rosário mariano. Se num primeiro momento ele dilata para a oração em todas as suas formas, ele coloca no centro a eficácia e a potestade do rosário mariano. A sua poderosíssima eficácia tem sido experimentada e exaltada desde a sua bem conhecida origem, conforme notáveis documentos atestam e como nós mesmos mais de uma vez temos lembrado. Ele volta à batalha contra a heresia albigense, cátara albigense, que foi um momento histórico, é que nós não temos o alcance do que foi, do flagelo que foi as 2 heresias, não? Que atuaram em regiões diferentes, mas que tinham uma mesma corrupção, o mesmo fundamento corrompido. A doutrina gnóstica, maniqueia, espiritualista que volta. E aí volta a negar a Deus, sua obra, e parecia virtuosa, e depois já se foi mostrando que jamais. E através do Santo Rosário que a seita dos albigenses foi combatida, que a seita dos cátaros foi combatida, particularmente aqui a seita dos albigenses, que foi apodrecendo a sociedade. E o meio foi o rosário, como em todas as outras vezes, eu repito. Verdadeiramente, quando recorremos a Maria, recorremos à Mãe da Misericórdia, a qual está tão bem disposta para conosco, que em qualquer necessidade nossa, sobretudo nas espirituais, ela logo espontaneamente, sem sequer ser invocada, vem em nosso socorro e faz-nos participar desse tesouro de graça, cuja plenitude ela, desde o princípio, recebeu de mãe. Deus, para que pudesse torná-la sua digna superabundância de graça, o mais eminente dos seus outros inúmeros privilégios é que eleva a Virgem muito acima de todos os homens e de todos os anjos, e aproxima de Cristo mais do que... E a aproxima de Cristo, aqui há um erro ortográfico, e a aproxima de Cristo mais do que se aproxima qualquer outra criatura. Abre aspas. É coisa grande em qualquer santo possuir tanta graça que baste para a salvação de muitos. Os santos são uma reserva da graça de Deus, não?
uma reserva da sua luz, da sua misericórdia, da sua, bem entendido isso, da sua operação. É por isso que aquilo que nosso Senhor disse, eu vim trazer fogo à terra. Ele volta ao Pai. Envia o seu Espírito, o Espírito do Pai, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a caridade infinita com que ele amou o Verbo, o Filho, amou o Pai e o Pai ao Filho. E é nos santos que essa caridade inflamada continua a tocar fogo sobre o mundo. Continua a pôr a luz sobre o mundo. Agora, imagine com nossa Rainha Santíssima. É coisa grande em qualquer santo possuir tanta graça que baste para a salvação de muitos. Mas se ele a tivesse tanta que bastasse para a salvação de todos os homens do mundo, isso seria o máximo. E isso se verifica em Cristo e na bem-aventurada Virgem Maria. Por ela passou a graça, o Filho de Deus. Passou, vamos melhorar isso, se encarnou, se fez homem. Então, a graça máxima para a salvação do mundo inteiro esteve com ela, por ela e nela também. Por ela, através dela e nela. Por isso que afirmamos sem receio nenhum, com a fé revelada, única, com a tradição de 2000 anos, não de seitas espúrias que foram sendo vencidas pela doutrina revelada. É seita marciana, é seita donatista, é seita irenista, é seita nestoriana, é seita monofisita. Depois essa seitaiada toda vai se juntar num pacotão, não, desculpem-me. Essa seitaiada vai se juntar num pacotão chamado protestantismo. Vai ser ainda um pouco refinada na sua mentira, na sua argúcia, e depois ainda vai ser remontada no outro pacotão chamado modernismo. E é esse outro pacotão chamado modernismo que criou a nova religião. Que teve como instrumento imediato o Concílio Vaticano II, mas que a sua substância, a sua composição, podemos dizer, está exatamente no modernismo. Desculpem-me a coloquialidade, esse pacotão que criou a nova religião. Então, sem cabisbaixismo, sem aqui complexos de inferioridade, por Deus, hein? Afirmem, nossa Rainha Santíssima teve a graça para salvar todo o mundo, porque ela nos trouxe o Salvador. Essa é a fé revelada. Não é fé de seitinhas, não, nem de pacotões da seita, nem os dois grandes pacotões, o protestante e o modernista. O modernista mostrou suas garras agora, não? Atacando o Depositum Fidei. Só uma coisa. Se ilude quem pensa que a negação da aventura, da oportunidade, do valor único de se dirigir à nossa Rainha Santíssima como corredentora e como medianeira universal, foi um acaso, um ato impensado, mais um ato impensado de um prefeito de dicastério, diga-se de passagem, do segundo mais importante quanto à configuração administrativa, mas do mais importante de todos quanto à sua posição e importância, porque é a de confirmação na fé, e que é exatamente a oposta operação que faz. Achar que foi só um equívoco de um prefeito de dicastério é ser realmente muito inocente, na melhor das hipóteses, na mediana ser ignorante, e na mais próxima e a mais razoável de todas é ser maldoso, é ser covarde. Desculpem-me, é ser canalha. É ser canalha, negar a conveniência, a oportunidade e a autoridade de se dirigir à nossa Rainha Santíssima como corredentora, e ela o é,
e como medianeira universal. Foi mais do que, mas não tem nada de acaso. É o estágio seguinte da operação de demolição e destruição do dogma, do credo. E vai um pouco além. Quando eu digo vai um pouco além, por que eu afirmo isso? Vai um pouco além. Porque agora mostra de fato a disputa que está no centro de tudo. E o que é que está em jogo? A disputa entre a serpente e a mulher. A serpente já perdeu. E sabem, a serpente perdeu no dia em que a Rainha Santíssima disse: Fiat mihi secundum verbum tuum, et ancilla Domini. Nesse dia a serpente perdeu. Nesse dia. Et ancilla Domini. Eu fico me perguntando o que leva a não reconhecer que a disputa entre a serpente e a mulher está no seu ápice. E a descendência da serpente e a descendência da mulher igualmente estão no mesmo. Quando a hierarquia que deveria, ouvimos de Leão XIII, impulsionar o culto, o recurso à Nossa Senhora, aquela que é o auxílio de todos os cristãos, o auxilium Christianorum, o refugium peccatorum. Aqueles que deveriam inflamar de decisão por recurso à sua mediação única, vem dizer que não deveria se fazer recurso a essas verdades, porque não são possíveis de ser comprovadas. Espera aí. Não é possível que se acredite que se tenha que é um católico falando isso. Vocês ouviram um católico falando isso, eu não falei um cardeal da Santa Igreja. Eu não falei de um sucessor dos santos apóstolos. Eu falei de um católico. Entendam, de um simples católico, um simples fiel batizado, de catequese primária, que teriam essas coisas muito claras. E se espera, se constata uma postura distinta de negação do mistério da Mãe do Filho de Deus, de sua mediação única, de sua compassividade única em relação à situação pecaminosa, destruída e escrava da humanidade. Pecaminosa, destruída e escrava da humanidade, a sua compaixão única, ela compadece-se, ela sofre. É que nós não temos no Brasil a tradição, as capelas, nos países de língua hispânica, assim, de Nuestra Senhora de la Compaixão, Nossa Senhora da Compaixão, que toca no coração do mistério da corredentora. A sua dolorosíssima compaixão pela nossa escravidão, pelo nosso cativeiro, pela nossa deplorável situação. Em Guadalupe, ela diz, quando perguntada sobre sua identidade pelo tio do vidente, João Bernardino, ali ela dá a chave. E talvez seja esta a chave para entendermos o que se passou com a nota aplicada há poucos dias. Perguntada pelo tio do vidente sobre sua identidade, ela diz: o seu nome, eu esmaguei a serpente com os pés. Está aqui todo o mistério dela, dado por ela mesma. O esmagamento começou com a sua concepção sem o pecado original. No momento em que foi infusa a alma infusa sem a ferida, a nódoa do pecado original.
Ali começa, na verdade, por isso, 8 de setembro é a data da natividade. Natividade de Nossa Rainha Santíssima. Mas por isso que no momento da sua concepção, que então já se esmaga a serpente com os pés. Não estou aqui contradizendo o que disse anteriormente, mas isso vai ser, na sua profissão de fé, consumado no etiante la Domini. Que sela a sua sorte definitiva e que vai ser coroada com coroa de espinhos no seu coração, no Gólgota. Seu sim que vai ser coroado com coroa de espinhos no seu coração, como a espada que lhe traspassou a alma. Mas a chave está dada aqui. Eu esmaguei a serpente com os pés. Nunca nos esqueçamos que ela falou isso em Náhuatl, na língua dos nativos astecas. Isso em Náhuatl, na língua dos nativos, se deu Coatlachupe. Isso é uma outra história. Continua o Papa, além do valor que o rosário... Difícil é, pois, dizer o quanto se torna agradável a Maria o nosso obséquio, quando a saudamos com louvor do anjo, e depois repetimos o mesmo elogio, como que formando com ele uma devota coroa. Porque a cada vez nós, como que despertamos nela a lembrança da sua sublime dignidade e da redenção do gênero humano iniciada por Deus por meio dela. E vem dizer que é inoportuno chamá-la de corredentora? A redenção, em certo sentido, começa na Imaculada Conceição, mas é naquele momento insigne único, et ante la Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, que o processo da redenção está alavancado em definitivo. A lembrança da sua sublime dignidade e da redenção do gênero humano iniciada por Deus por meio dela. Por consequência, nós também lhe recordamos esse divino e indissolúvel vínculo com que ela está unida às alegrias e às dores, às humilhações e aos triunfos de Cristo, com que ela está unida às humilhações e aos triunfos de Cristo, às alegrias e às dores, em guiar e em assistir os homens para a salvação eterna. Jesus Cristo, na sua bondade, quis assemelhar-se a nós e dizer-se, mostrar-se filho do homem, e por isso nosso irmão, a fim de que mais luminosa nos aparecesse a sua misericórdia para conosco. Assim Maria, pelo fato de haver sido escolhida como mãe de Jesus, nosso Senhor, que ao mesmo tempo nosso irmão, teve entre todas as mães a singular missão de manifestar e de derramar sobre nós a sua misericórdia. Além disto, assim como nós somos devedores a Cristo de nos haver, de certo modo, tornado participantes do seu próprio direito de chamar e de ter Deus por Pai. Vou repetir. Além disto, assim como nós somos devedores a Cristo de nos haver, de certo modo, tornado participantes do seu próprio direito de chamar e de ter a Deus por Pai, assim também lhe somos igualmente devedores de nos haver amorosamente tornado participantes do seu direito de chamar e de ter Maria por mãe. Leão XIII está dizendo, em outras palavras, que é impagável o privilégio que ele deu a nós, católicos, de tê-la por mãe. É impagável. Por que que nós tantas vezes deploramos tal tesouro, tal único depósito? É claro que honrá-la não é ficar repetindo de forma caramelizada, de forma banal,
que é devoto de Nossa Senhora, que, olha, uma coisa que se vê claramente, que mostra a falta de nutrição espiritual, que mostra a ignorância, que mostra o grau de cadavericidade espiritual dentro das linhas do Novus Ordo, é aquela coisa que não impacta, que não configura, que não remove da vida no pecado, que não eleva a uma grave observância dos mandamentos, que não estabelece uma incondicional fidelidade e adesão a Deus, com todos os custos, com todas as dificuldades, com todos os padecimentos. O pietismo se dá nisso, da boca para fora, não tem eco nenhum na guerra contra o pecado, contra o demônio, contra o mundo, contra a carne. Todo pietista tem esse discursinho, cá entre nós, involucrado, esse discursinho barato, esse discursinho meloso, que é próprio da nova religião. Porque não tem raízes sobrenaturais, porque não tem raízes na caridade operativa, porque não tem raízes no propósito de se unir a Deus, de servir a Ele. Por quê? Porque não é católico. Porque não é católico. Porque não pauta pelo assemelhamento, pela virtude, não pela verborreia. Aquele ditado popular, me desculpem realmente de fazer lançar mão, mais uma vez, de um prosaísmo. Mas aquele ditado popular, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filhos. Se a mãe é o receptáculo de todas as virtudes, se ela é o modelo acabado da perfeição no cumprimento da vontade de Deus, por que os filhos não são? Não são combativos, não são decididos. Por que não são? Das duas, uma. Ou porque não são filhos, ou porque não são filhos, estritamente não são filhos, ou porque estão se aproveitando mal, aurindo mal das graças da mediação do que daí se advém. É só por isso, desculpe-me, aí dá para ver, não tem cabimento um mundo católico sem força sobrenatural, quando ele está conformado por Nossa Senhora. É a prova de que, se não é assim, é porque ele não é católico. Quer dizer, então, padre, que sempre foram todos perfeitos, foram todos sempre exímios, foram todos sempre exemplares? Não. Quer dizer que quando ela imperou, se mostrou na cristandade a força do império e do domínio dela. É só isso. Além do valor que o rosário tira da própria natureza da oração, ele contém uma maneira fácil para fazer penetrar e inculcar nas almas os dogmas principais da fé cristã. Quem dizia que era preciso destruir? Quer dizer, aqui realmente não tenho certeza. Para o curso sobre o dogma, quiçá vou resgatar, mas acho que foi o Karl Barth, aquela praga chamada Karl Barth, que dizia que no culto, para ele, mariólatra, no culto a Maria está toda a fé católica. Ele entendia toda a heresia católica. Mas é interessante, os demônios são forçados a confessar a verdade, a contragosto, contra a sua própria vontade. Então os demônios ali na alma daquele, na inteligência, na alma daquele réprobo, daquele miserável, herege e infiel, fizeram descortinar que é exatamente isso. A fé católica não é explicável sem o dogma mariano. Ponto. É impossível explicar o dogma católico
sem o dogma revelado, porque decreto e operação divina foi colocá-la junto ao seu divino Filho feito homem no centro do mistério da salvação. Que dificuldade em entender isso. Entender isso. Tem que estar com o coração malvado, petrificado, tem que estar com a inteligência entrevada para não entender isso. Aí me pega o senhor Barth, que diz exatamente isso. Quer dizer, os demônios declarando que eles entendem, aliás, é mais, que eles conhecem que a obra de Deus passa por ela e que ela é o terror deles por causa de ser a obra de Deus. A obra. Ela é a obra de Deus. Terror dos demônios. Eles sabem disso. Enquanto os casos reais, verídicos de exorcismos, do exorcismo verídico, real, não do ritual Novus Ordo, vernáculo, que é uma espécie de pedido de licença para o demônio, nós não queremos incomodá-lo. Dê licença um minutinho, depois a gente o chama de volta aqui para participar da nossa reunião. Não é aquele imperativo, exortizo-te. Fora, quantos exorcismos, quantos casos reais de exorcismo, quantos casos reais o demônio foi forçado pelo exorcista a confessar que o Santíssimo Nome de Maria era o seu terror. Mas como? Mais do que o nome de Jesus? O nome escrituristicamente revelado acima de todo nome. Dizia assim, ele é o nome acima de todo nome. É que quando o nome dela é pronunciado, eu sei que o dele vem na sequência. Um dia aquele anjo maldito decaído portou a luz. Em certa participação, mas incomparavelmente, infinitamente menor do que o que se deu com ela. Ela é a única e definitiva portadora da luz. É isso que os possessos, que os demônios confessam pela boca dos possessos. A terribilidade do nome dela é que traz o dele. Que traz o dele. Aqui um incentivo até para o combate da fé. Incentivo para o próprio centro Dom Bosco. É que não se exaurem, que não muito bem, não se cansem do combate. Pela força do rosário, não se cansem do combate. O triunfo sobre essa treva, sobre todo o mal, sobre essa aversão à fé católica que está se enfrentando, virá pela força do rosário. Desculpem outro prosaísmo, aguentem o tranco. Não larguem da arma de combate. Sobre a transmissão do dogma pelo rosário, os 3 mistérios transmitem os 7 dogmas. Os 4 proclamados e os 3 ainda não. Depois já se falará isso. Nos 3 mistérios estão os dogmas, ali, já declarados. Estão ali. Um exemplo, vamos chegar no determinante aqui. No 5º mistério doloroso está o dogma da corredenção. Nos mistérios dolorosos está o dogma da corredenção. No 5º mistério glorioso está o dogma da mediação universal dela. A rainha é a rainha de toda a cristandade.
E no mistério, e no primeiro mistério gozoso, está o dogma da sua maternidade espiritual universal também. A mãe da cabeça não é mãe somente da cabeça. Nenhuma mãe seria mãe da cabeça. Ninguém poderia pensar um absurdo, uma estupidez desse tamanho. A mãe é mãe do ser inteiro. Que aquela criança nascesse deformada, defeituosa, ela é um ser. E a mãe é mãe dela inteira. A mãe é mãe dela inteira. Por isso, a forma de explicar os dogmas é talvez mais simples e que inculque nas crianças desde o berço é começar pelo Santo Rosário. E o dogma entra, hein? E se tiver de se destruir a fé católica, Lutero falava da destruição do altar e do ministério sacerdotal. Os seus sucessores que vão sempre além, porque o erro vai se dilatando e vai se tornando cada vez mais péssimo, cada vez pior. Os seus sucessores descortinaram que, na verdade, é o que eles queriam chegar. Destrua o culto mariano e destrua a raça eleita. E como disse um sacerdote da FSSPX, numa conferência que fez sobre o ocorrido, ele diz: é interessante, nós estamos tão mal acostumados com a enxurrada de absurdos, de ataques ao dogma, de escândalos contra a fé. Estou falando contra a fé, hein? Não entrei nem no âmbito moral. Que se entrar no âmbito moral, aí é uma tristeza. Falando, nós estamos tão mal acostumados no número de escândalos, de ataques ao dogma, de ataques à fé, que isso produziu que quando chegou essa maldita nota herética e anticatólica, mesmo em nós, a maioria não... Parece que assim, já estamos tão mal acostumados em sermos espancados pelas heresias, que não reagimos. E deveria produzir uma comoção. Deveria promover uma série de estudos imediatos sobre o dogma mariano. Rosários multiplicados em desagravo e reparação. Leão XIII fala claramente, além do valor que o rosário tira da própria natureza da oração, ele contém uma maneira fácil para penetrar e inculcar nas almas os dogmas. É difícil entender isso? Por isso, um novo catecismo. Por isso, uma nova missa. Por isso, um novo direito canônico. Calma, não é tudo. Por isso, um novo e alterado rosário. Não entregue por ela mesma ao Santo Patriarca Domingos de Gusmão. Tudo é para confundir, tudo é para pôr uma cortina de fumaça. Agora, isso sim, o que nos causa temor e tremor é o fato de que a indignação e a resposta a tal infâmia e a tal ataque ao culto mariano vindo de dentro não tenha recebido a oposição de todos nós, hein? A prontidão, o rechaço, a enérgica oposição, pronta imediatamente de forma pública e clara. Eis, portanto, como Deus verdadeiramente bom e providente nos deu em Maria um modelo de todas as virtudes, de todas, da fé, a tríplice virtude teologal, da esperança e da caridade,
Porque ninguém como nossa Rainha Santíssima creu, esperou no seu Senhor, o seu Deus, e o amou sobre todas as coisas. Nada é parecido. Repetimos, junte todo o depósito e toda a reserva dos santos, e não dão juntos o que somente por ela foi professado. Porque considerando-a e contemplando-a, as nossas almas já não ficam ofuscadas pelos fulgores da divindade, senão que, atraídas pelos vínculos íntimos de uma comum natureza, com maior confiança se esforçarão por imitá-la. Uma comum natureza, a natureza humana. Se amparados pelo seu eficaz auxílio, nós nos dedicarmos com todas as nossas forças à obra da santidade, certamente conseguiremos reproduzir em nós ao menos algum traço de tão grande virtude e santidade. E depois de havermos imitado a sua admirável conformidade com as divinas vontades, poderemos juntar-nos a ela no céu. Bom, não vou esgotar a encíclica, nós estamos diante de uma decisão. Ou nos conservamos católicos, ou pereceremos, mas a decisão, por graça e mercê divina, já foi tomada. A posição do Centro Dom Bosco que o diga. Sabemos que isso causou a sua, entendam, crucifixão. Mas isso não seria possível, nunca teria acontecido, se não fosse pela mediação, pela intervenção, pela presença materna e o cuidado da rainha também desta obra. Assim todo o mundo católico, aqui invocada como Nossa Senhora Auxiliadora, Auxilium Christianorum. Mas em todo o mundo como a Senhora e Rainha insolúvel da cristandade. Eu termino, e mês que vem já teremos a próxima aula, solicitando esse apelo aos que estão acompanhando esse curso. Vão ler as encíclicas de Leão XIII, peguem essas encíclicas. Leiam os senhores e as senhoras mesmas que nos acompanham em casa. Não, vamos sair da posição de comodismo, de preguiça, preciso estudar. É preciso se debruçar sobre o ensinamento de sempre da Santa Igreja para não ser iludidos, para não ser arrastados depois pelo erro, para que em algum momento de exaustão não digamos que estamos cansados de combater. Nós nem começamos. Com todo o respeito, sejamos muito sinceros, nós nem começamos. Monsenhor Marcel Lefebvre começou o seu grande combate pela tradição, em definitivo, quando fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que completou agora 55 anos. Então, de 1970 até aquele 25 de março de 1991, quando ele foi colhido por Deus, assim cremos, foram 21 anos de ferrenho combate, que deixou uma obra disposta e pronta a avançar no combate de forma resoluta e irredutível, e que não vai negociar com as trevas. Não estou falando em nome da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, porque não tenho nem delegação e nem autoridade para fazê-lo. Mas são 55 anos de combate. Combate ferrenho contra as trevas, contra a destruição do dogma, contra a destruição do altar, contra a destruição do dogma, lex credendi, contra a destruição do altar, a lex orandi. Portanto, com a substância e o próprio coração do depositum fidei, o dogma e o altar. Só que sem o culto a Nossa Senhora, sem o dogma e sem o altar. Quem nos deu nosso divino Salvador? Ariesum per Mariam, sempre, sempre. Então, precisamos nos debruçar, estudar e rezarmos muito, e não vem, porque depois ali na frente, eu estou
Mas nem começamos. E acreditemos, no centro desse combate agora, e eu vou concluir aqui, no centro desse combate está o mistério dela. Aqui eu termino. A causa é contra ela. Destrua o laço com ela, o elo com ela, e está destruído o laço com ele. Cristão, todo mundo se diz, até o maçom se diz cristão. Cristão se diz o macumbeiro, cristão se diz o kardecista, cristão se diz o protestante, todo mundo se diz cristão. A marca que vai diferenciar, que vai definir, e a marca virtuosa, não é sentimentaloide, não é superficial, não é banalista, não. Não é açucarada. Não é chamar Nossa Rainha Santíssima de minha mãezinha e ser uma porcaria. Mas uma porcaria assumida. Ser uma porcaria assumida. Nós somos mesmo um punhado de barro infecto, mas pela graça divina, remidos. Quando entrarmos no curso com o Lagrange, vocês verão a magnitude do mistério de Nossa Rainha Santíssima. Agora, a marca decisiva é a marca da nova Eva. Mas na imitação a ela, há um tratado ascético que provavelmente também é de autoria do mesmo Beato Tomás de Kempis, não? O Imitação de Maria. Provavelmente tem ele mesmo como autor. Acho que o Centro Dom Bosco tem. Depois poderia colocar no link desse vídeo, o Imitação de Maria. A marca da nova Eva é a imitação das suas virtudes, a começar pelas 3 teologais: a fé, a esperança e a caridade. É isso aqui que Leão XIII está falando. E é o que fará toda a diferença. Não é verborragia mole, conversa furada, não. É a sua imitação resoluta na fidelidade e obediência a Deus. Então ficamos até a próxima aula.